canal da gente. A gente curte você. Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde e em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante, e hoje falaremos sobre fonoaudiologia, perda auditiva e todo esse universo, que diz respeito às capacidades auditivas, oratórias das pessoas. E tem mais, vai além da audição, vai além da fala. Quem está aqui para nos ajudar a entender esse assunto hoje? A fonoaudióloga Lucimara Honória Silva, da Direito de Ouvir. Lucimara, obrigado por estar aqui conosco, falando sobre esse assunto e até me ajudando a entender que eu devo procurar uma fonoaudióloga. E eu vou te falar logo por quê. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade e espero esclarecer a dúvida de muitas pessoas, assim como as suas, hoje aqui no programa. Legal, Léo. ótimo. Obrigado mesmo por ter vindo. E por que eu falo que eu acho legal a sua presença? Eu fui professor durante um bom tempo da minha vida e hoje apresento um programa que é o Fale Mais Sobre Isso. E a fala é um instrumento de trabalho. Com certeza. E eu sei, eu já reparei, os alunos já me disseram, e assistindo aos meus próprios programas, às vezes eu percebo que eu tenho uma tendência, uma mania de falar muito rápido. Sim. Falar rápido, falo e às vezes eu tropeço, engulo sílabas, engulo consoantes. Isso é um objeto de trabalho. Eu posso procurar um fonoaudiólogo para me ajudar nesse sentido? Sim, com certeza. Porque quando você fala muito rápido, às vezes a sua mensagem que você está transmitindo, ela não vai ser entendida pelo ouvinte. Seja na aula, seja na sua própria família, uma reunião familiar, em todos os pontos. Então é importante você falar pausado, você articular bem as palavras que serão ditas. Assim como você, o telespectador deve estar percebendo, assim como você faz. Isso. Isso é um traço de personalidade seu ou é um produto da sua própria profissão? Como é que é isso? Associações. Eu já sou muito calma, então isso facilita na hora da articulação. E também pelo trabalho com o deficiente auditivo, com as pessoas surdas, elas pedem que a gente fale mais devagar, que a gente articule melhor as palavras para eles nos entender. Porque muita gente pensa, eu tenho que falar alto com aquela pessoa porque ela é surda. Na verdade, não. A única coisa que você precisa é você falar articulado e pausadamente, porque essa pessoa vai usar uma pista visual da sua boca. Ah, que legal. E outra coisa que eu estou percebendo, de repente a gente pensa que é uma questão, eu vou explicar direitinho para todo mundo entender o que é isso. Às vezes as pessoas pensam que as pessoas engolem o S por uma questão de falta de conhecimento, talvez, da conjugação do plural. Não necessariamente, nem sempre é uma questão de conhecimento, é a articulação da fala. Isso. Como ela é uma palavra, uma letra difícil de ser pronunciada, sim, uma consoante pesada. Então algumas pessoas, elas pulam esse momento, que é como se fosse um sopro, ele é entendido como um sopro. Então, as pessoas realmente têm dificuldade e até mesmo pela nossa cultura. A cultura do mineiro é isto. Ela corta palavras, a gente atropela palavras, abreviações. O está, a gente só fala tá, ao invés de estar. Mas às vezes a falta do S não é somente a questão cultural, é mesmo a articulação. Isso mesmo. Coisa que é objeto de trabalho também do fonoaudiólogo. Com certeza. Então, me fala mais um pouco sobre a fonoaudiologia de uma maneira geral. A fonoaudiologia, ela é uma ciência que abrange várias etapas do viver da pessoa, desde o nascimento, da adolescência, o adulto e o idoso. Nós trabalhamos com a voz, a audição, a linguagem, que é a fala, a escrita, o modo de falar, a articulação de palavras. No idoso, nós trabalhamos muito reabilitação, tanto a reabilitação auditiva quanto a reabilitação pós um AVC, às vezes uma síndrome que essa pessoa vai ter, dificuldades de deglutição,
mastigação, entre a fala, que é um dos principais. Então entra tudo que tem a ver com a articulação, com a pronúncia, Isto. com a comunicação. Isso mesmo. E também a percepção dessa comunicação, por exemplo, através da audição. Mas você falou em escrita. Sim. E não é comum. Eu penso que o telespectador, porque eu mesmo não tinha esse conhecimento de que a fonoaudiologia também trabalha com a escrita. Sim, nós vamos trabalhar auxiliando tanto o pedagogo quanto o psicopedagogo na aprendizagem. Aquelas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que têm dificuldade de concentração, dificuldade de memória. Porque essas crianças, elas têm uma dificuldade de memorizar aquilo que foi ensinado. Então, nós vamos fazer com que ela internalize o ensinamento, tá? E quando ela vê aquele determinado fonema, que é a letra, ela vai reconhecê-lo. Nós não fazemos o papel de pedagogo, que é ensinar a questão mesmo de ensinamento. Sim. Nós auxiliamos esse processo de aprendizagem. Nós damos a opção para que essa criança absorva a aprendizagem que é passada pelo pedagogo. Interessante. Confesso que está ampliando os meus próprios conhecimentos a respeito, né, Que bom. da fonoaudiologia e imagino que dos telespectadores também. Que bom. E é uma palavra difícil de falar, fonoaudiologia, Isso. fonoaudiólogo, e eu tenho certeza que em função dessa característica minha de atropelar, às vezes eu vou acabar atropelando aí. Mas eu quero agora que a gente comece a falar mais sobre o aspecto principal da nossa conversa hoje, que é a perda auditiva, né? E todos os assuntos relacionados à audição, como, por exemplo, você estava me falando, ruídos, né? Exatamente. Estima-se que, em 2060, nós teremos uma população de idosos surdos. Por quê? Hoje em dia, os jovens, eles não cuidam da sua própria audição. É o foninho de ouvido, é a balada, que pega o copinho de cerveja, vai pro lado da caixa de som e noite adentro. Né? De forma absurda, né, às vezes. Exatamente. Ou o áudio dentro do carro. E isso com uma frequência muito grande. Tem pessoas que dormem e acordam com foninho de ouvido. Né? Então, isso vai causar uma perda auditiva, e essa perda auditiva, ela é relevante. No próximo bloco, eu vou te interromper porque o nosso tempo está encerrando esse bloco, mas no próximo bloco eu quero que você me responda uma questão. Se no seu atendimento como fonoaudióloga, você falou em 2060, né? Isso. Ok, mas a moda dos fones de ouvido vem desde os anos 80, vem antes ainda, mas nos anos 80, com o lançamento, né, dos aparelhos portáteis, os fones de ouvido foram ganhando espaço na cultura pop. Não precisamos esperar 2060. Rapidinho, só para ir para outro bloco. Já tem uma grande procura? Já temos sim. Esses jovens, eles são conscientizados de que isso causa uma perda auditiva, que o uso frequente de fone de ouvido, que o ruído em exposição elevada, ele causa uma perda auditiva. Porém, enquanto o brasileiro é assim, enquanto ele não vê o resultado daquilo, ele não vai... Não deixa de usar, né? Isso, exatamente. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Voltamos já falando sobre fonoaudiologia e perda auditiva. Nos aguarde.